Bem-vindo ao Relatos Sombrios. O que você vai ouvir agora é baseado em fatos reais. Uma casa antiga, com seu ar de mistério e solidão, guarda segredos que se entrelaçam com a vida daqueles que a habitam. Tiago, um fotógrafo em busca de inspiração, encontrou não apenas a beleza do passado, mas também algo muito mais perturbador. À medida que o choro incessante de uma criança ecoa pelas paredes, a linha entre a curiosidade e o terror se torna cada vez mais tênue. O desconhecido se aproxima, e o silêncio que ele tanto desejava se transforma em angústia. Acomode-se, apague as luzes e ouça com atenção. Eu sou Tiago. Um nome comum para uma vida que, até então, eu acreditava ser razoavelmente comum. Sou fotógrafo freelance e talvez por isso sempre tive um olhar mais atento para o que muitos deixam passar despercebido. Busco a beleza nas pequenas coisas, nos detalhes que contam uma história sem palavras. Essa busca, ironicamente, me levou para o lugar onde as palavras me faltaram, onde a realidade se dobrou de uma forma que ainda me assombra. Eu morava em um apartamento barulhento no centro da cidade, mas a inspiração andava escassa. Eu precisava de silêncio, de espaço, de uma tela em branco para a minha mente. Foi assim que acabei encontrando aquela casa em um bairro antigo, nos subúrbios de uma pequena cidade. Era um lugar charmoso, com uma arquitetura de época, paredes desgastadas pelo tempo e um aroma persistente de madeira envelhecida e terra úmida. Ela me prometia o refúgio que eu tanto buscava, um abraço de paz em meio à solidão que eu, paradoxalmente, desejava. As janelas amplas deixavam a luz dourada do fim de tarde invadir, e eu me imaginava ali, capturando as sombras e as histórias silenciosas de um lar com um passado tão rico. Nunca imaginei que algumas dessas histórias ainda estivessem esperando para serem contadas. Os primeiros dias foram de pura euforia. Cada cômodo era um novo cenário, cada raio de sol uma oportunidade de enquadrar a beleza que eu havia ansiado. Eu passei horas no jardim observando a dança das folhas secas no outono, o movimento lento das nuvens. A casa era exatamente o que eu precisava. O silêncio, antes sufocante na cidade, era agora um bálsamo. Um silêncio profundo, denso, que me permitia ouvir o canto distante dos pássaros, o farfalhar das árvores, o suave zumbido da minha própria existência. Foi numa noite chuvosa, uma semana depois de me mudar, que o silêncio se quebrou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Eu estava no porão, um ambiente que, admito, me causava um certo desconforto. Era escuro, com paredes de pedra que exalavam um cheiro de mofo e terra molhada e uma umidade que parecia se agarrar à pele. A única iluminação vinha de uma lâmpada nua pendurada no teto, que piscava intermitentemente, lançando sombras dançantes e fantasmagóricas nas paredes irregulares. Eu estava ali, tentando organizar algumas caixas antigas que o antigo proprietário havia deixado, enquanto o som da chuva batia furiosamente contra as poucas janelas pequenas, quase ao nível do chão. De repente, um som, distante, abafado pela tempestade, mas inconfundível. Um choro infantil, profundo, desesperado. Eu parei, a caixa de livros pesando em meus braços e prendi a respiração. O porão estava vazio, exceto pelas minhas caixas e algumas outras esquecidas. Minha mente, treinada para encontrar lógica e padrões, imediatamente buscou uma explicação. Um gato preso? O vento uivando pelas frestas de alguma forma peculiar? Ou, mais provável, minha própria mente, exausta e talvez um pouco sugestionada pela solidão do ambiente e o suspense da noite chuvosa, brincando comigo. Convencido de que era um eco, uma ilusão auditiva, tentei ignorar e continuei o que estava fazendo, embora uma pontada de desconforto já tivesse se alojado no fundo do meu estômago. Nos dias que se seguiram, aquele choro não foi um incidente isolado. Ele se tornou uma presença constante, quase um vizinho invisível, sempre surgindo logo após o pôr do sol, como se a escuridão da noite o convidasse a se manifestar. Não importava onde eu estivesse na casa. O som chegava até mim, tênue a princípio, mas inconfundível. Às vezes, parecia vir diretamente do porão. Outras vezes,
parecia sussurrar de algum lugar mais próximo, como se a criança estivesse parada no corredor ou mesmo logo atrás de mim. Eu virava, o coração acelerado, apenas para encontrar o vazio, o silêncio pesado da casa que, de repente, já não parecia tão acolhedora. Eu tentei desvendar o mistério. Falei com alguns vizinhos, pessoas que viviam ali há décadas. Perguntei se havia alguma criança por perto, se talvez os muros fossem finos e eu estivesse ouvindo a casa ao lado. Mas todos me olhavam com uma certa estranheza, garantindo que não havia crianças por ali, que o bairro era pacato e silencioso. Só idosos, meu caro, disse um senhor, e uns poucos casais jovens sem filhos. Isso só aumentava a confusão e a sensação de isolamento. O choro era real para mim, mas para o mundo exterior era inexistente. Fiquei dividido entre a curiosidade de um fotógrafo que busca a verdade por trás da imagem e o medo primordial de algo que não se pode ver nem tocar. À noite, eu buscava distrações, tentando afogar o som crescente. Colocava fones de ouvido com música alta enquanto editava fotos, assistia a filmes, lia livros até tarde. Mas nada parecia capaz de silenciar aquele lamento. Pelo contrário, quanto mais eu tentava ignorá-lo, mais intenso ele se tornava, como se as próprias paredes da casa estivessem absorvendo e amplificando a dor e a tristeza daquele choro, transformando-a em uma sinfonia macabra que ressoava dentro de mim. Minha rotina foi virada de cabeça para baixo. O sono se tornou fragmentado, preenchido por pesadelos vagos de corredores escuros e vozes sussurrantes. Eu vivia em um estado de constante alerta, meus ouvidos sempre sintonizados, esperando o momento em que o sol se poria e o choro voltaria. A beleza da casa, que tanto me atraíra, começou a se desvanecer, substituída por uma aura de inquietação. O cheiro de madeira envelhecida, antes nostálgico, agora parecia ter um quê de abandono, de algo que apodrecia lentamente. Eu precisava de respostas. Era insuportável viver na incerteza, na dúvida da minha própria sanidade. Uma noite, depois de mais uma hora de choro intermitente que parecia emanar do chão, tomei uma decisão. Armado com a lanterna mais potente que eu tinha e um nervosismo que eu mal conseguia conter, desci ao porão. Cada degrau da escada de madeira rangia sob meu peso, amplificando o suspense. A luz da lanterna dançava pelas paredes de pedra, revelando teias de aranha e manchas de umidade. O ar estava mais frio e pesado ali embaixo, com um cheiro mais forte de terra e mofo. O choro, que havia sido tão alto momentos antes, cessou no instante em que meus pés tocaram o chão de cimento. Um silêncio sepulcral engoliu o porão. Eu varri a lanterna por cada canto, por trás de cada caixa. Não havia nada. Apenas as pilhas de caixas empoeiradas, algumas ferramentas velhas e o eco do meu próprio coração batendo descompassado no meu peito. Eu passei uma hora ali, vasculhando, chamando baixinho. Olá? Tem alguém aí? Nada. Apenas a minha voz, abafada e frágil, retornando a mim. Voltei para cima, exausto e ainda mais confuso. A única coisa que encontrei foi a confirmação de que aquilo não tinha uma origem física aparente, o que tornava tudo infinitamente mais assustador. As semanas se arrastaram e o choro se tornou um tormento quase diário. Às vezes, era um lamento suave e melancólico, como se a criança estivesse apenas triste. Outras, era um grito rouco e desesperado, que me fazia gelar a espinha. Eu tentei de tudo. Pesquisar a história da casa na prefeitura, conversar novamente com os vizinhos, mas nada revelava qualquer tragédia infantil ligada ao local. Comecei a me questionar se o estresse e a solidão do trabalho freelance não estariam me levando à beira da loucura. Eu me via involuntariamente tirando fotos dos cantos escuros da casa, das sombras no porão, como se minha câmera pudesse capturar o que meus olhos não conseguiam ver. Foi na noite de sábado, uma noite particularmente fria e ventosa, que tudo atingiu seu ponto máximo. O choro, naquela noite, soava mais alto do que nunca. Um lamento contínuo e penetrante que parecia vibrar nas próprias fundações da casa. Eu não conseguia mais ignorar, não conseguia mais racionalizar. Havia uma intensidade, uma urgência naquele som
que me dizia que algo precisava ser feito. Eu sentia que estava sendo puxado, convocado para o porão, como uma mariposa para a chama. Desci novamente, a lanterna firme na mão, cada músculo do meu corpo tenso. O ar no porão estava gélido, um frio que não vinha apenas da temperatura, mas de uma sensação de algo primordial, antigo. O choro parecia vir de uma direção específica agora, de um canto mais escuro, próximo à parede dos fundos. Eu apontei a lanterna para lá, e a luz revelou algo no chão, uma pequena boneca de pano. Era velha, surrada, de um tecido gasto e desbotado. Um dos olhos de botão estava faltando, e o pouco de cabelo de lã estava desfeito. Ela estava deitada de lado, parecendo esquecida, abandonada. No exato instante em que a luz da lanterna tocou a boneca, o choro cessou, instantaneamente. O silêncio que se seguiu não era o silêncio pesado de antes, mas um silêncio absoluto, denso, que parecia absorver todo o som ambiente. Minha respiração ficou pesada, arranhando minha garganta no ar gelado. A sensação de estar sendo observado não era mais uma suspeita vaga, mas uma certeza avassaladora. Eu sentia olhos sobre mim, olhos invisíveis que me seguiam a cada movimento. Olhei ao meu redor, varrendo a lanterna freneticamente, procurando algo, alguém, qualquer coisa que pudesse explicar o que eu estava vivendo. Mas só havia a boneca, inanimada, no chão de cimento. E então, foi quando eu vi, bem atrás de onde a boneca estava, quase obscurecida pelas sombras e pelo acúmulo de poeira e teias de aranha, havia uma porta. Uma porta pequena, de madeira escura e antiga, com dobradiças enferrujadas, que eu, inexplicavelmente, não havia notado antes em minhas várias incursões ao porão. Ela estava entreaberta, uma fresta escura convidando a um mistério ainda maior. Hesitei. Meu instinto gritava para eu subir, para fugir daquele lugar. Mas a curiosidade e a necessidade de entender era mais forte. Eu me aproximei, a cada passo sentindo a temperatura cair ainda mais. A madeira da porta estava fria ao toque, quase como gelo. Com a mão trêmula, empurrei a porta. Ela rangeu em um som prolongado e agonizante, que me fez encolher. Uma onda de frio intenso me atingiu, como se eu tivesse aberto a porta de um freezer gigante. Mas era um frio que parecia vir de dentro, de um vazio. O que estava além dela? Uma sala escura? Um antigo quarto de brinquedos, talvez? Não sabia. Dei um passo à frente, quase sem perceber, como se estivesse sendo empurrado por uma força que não compreendia, uma atração magnética. Assim que meus pés ultrapassaram o umbral, ouvi o choro novamente. Mas desta vez era diferente. Não era um lamento distante, nem um grito desesperado. Era um choro alto, próximo, tão real e tangível que eu podia senti-lo vibrar em meus ossos. Era um choro que vinha de dentro daquela sala escura, um choro de pura dor e desespero. E percebi que aquilo não era apenas um som, não era um eco, nem um truque da minha mente. Era uma chamada que parecia me implorar por ajuda, por atenção, por algo que eu não tinha ideia do que era. Minha cabeça começou a doer, e uma sensação de vertigem me tomou. Não consegui ver nada além do breu, mas a sensação de que havia algo ali ao meu lado era esmagadora. Uma pequena mão invisível me puxando, o cheiro de um perfume floral quase imperceptível, misturado ao mofo. O choro se intensificava, parecia vir de todos os lados, me envolvendo, me sufocando. Recuei, tropeçando nos meus próprios pés, e saí correndo daquela sala do porão da casa para o ar frio da noite. Ao sair do porão, meu coração estava acelerado, batendo como um tambor no meu peito, e ao mesmo tempo, um profundo pesar me envolvia, como se eu tivesse absorvido a tristeza de 1000 anos. A boneca, aquela boneca velha e quebrada, estava agora vívida na minha mente, como se estivesse clamando por atenção, por uma história perdida, uma história que eu havia perturbado. Eu passei a noite em claro, sentado no meu sofá, com todas as luzes acesas, a lanterna ainda na mão. O choro não voltou, mas a sensação de que algo estava mal, de que eu havia aberto uma porta para algo que deveria ter permanecido fechado, persistia. Um nó gélido no meu estômago.
No dia seguinte, reuni a coragem para descer novamente ao porão, compelido a pegar a boneca. Eu não sabia por quê, mas sentia que ela era uma chave, uma prova de que eu não havia enlouquecido. Mas ao voltar ao porão, encontrei apenas o vazio. A boneca havia desaparecido. A pequena porta na parede dos fundos estava fechada e parecia uma parte tão integrada à parede que duvidei que tivesse estado aberta ou mesmo existido. Nenhuma fresta, nenhum indício. Era como se ela tivesse se dissolvido de volta ao cimento e à pedra, levando consigo a boneca e o choro. O choro havia cessado de vez, mas a sensação de que algo estava mal persistia, mais forte do que nunca. A casa parecia ter se tornado um túmulo silencioso, mas a cada ruído que eu ouvia, a cada sombra que se movia, eu esperava o lamento. Não conseguia mais dormir. Não conseguia mais fotografar. As lentes da minha câmera, antes tão ávidas por beleza, agora pareciam capturar apenas a escuridão e a solidão. Dias depois, incapaz de suportar mais aquele lamento silencioso, aquela presença fantasma que parecia ter se apossado não apenas da casa, mas da minha própria mente, eu decidi ir embora. Deixei tudo para trás, as caixas desorganizadas, a mobília, a promessa de paz. Uma semana depois de me mudar para outro lugar, recebi uma visita inesperada. Era um morador antigo do bairro, um senhor com quem eu havia conversado brevemente sobre a casa. Ele havia ficado sabendo que eu tinha saído de forma tão abrupta e quis saber o porquê. Hesitante, comecei a contar sobre o choro, sobre a boneca, sobre a porta. Ele ouviu atentamente sem surpresa, apenas com uma expressão de melancolia. Quando terminei, ele suspirou e, com a voz embargada, me contou a história da casa. Ela havia sido de uma família feliz há muitas décadas, que perdeu uma criança muito pequena, em circunstâncias trágicas. Um acidente bobo no próprio porão. O choro, me revelou ele, fazia parte do eco das memórias que ali permaneceram. Um lamento que se manifestava de tempos em tempos para aqueles que estivessem dispostos a ouvir. Saí daquela casa, mas não sem me perguntar quem realmente estava chorando. Era a criança perdida, presa em um ciclo eterno de tristeza? Ou era talvez a própria casa, com suas paredes antigas e seu passado doloroso, lamentando a perda, buscando um ouvinte para sua história esquecida? E no fundo, em um canto escuro da minha mente, uma outra pergunta sussurra. Talvez o choro que eu ouvia não fosse o choro da criança, mas o meu próprio, o de um homem que se perdeu na solidão e na busca por um passado que não lhe pertencia. A dúvida permanece, um eco frio no silêncio que se seguiu. E talvez seja assim que as histórias realmente assombram. E assim termina mais um relato sombrio. Sombras do passado muitas vezes se arrastam em silêncio, mas quando se manifestam, são impossíveis de ignorar. O que realmente aconteceu naqueles corredores escuros? Alguns acreditam que os ecos de uma dor antiga nunca desaparecem. Outros preferem fechar os olhos e seguir adiante. E você? O que pensa sobre o choro que ressoa na lembrança? Se você gostou do relato, se inscreva, deixe o like e conte nos comentários o que achou dessa história.